Boa noite, meus amores. Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo, gente, assim, conversando com vocês. Primeiramente, para não ficar muito longo o vídeo, gente, porque já é a segunda vez com essa que eu vou gravando, sabe? A memória do meu celular é bem pouca, não cabe quase nada. Aí eu quero pedir a vocês, gente, assim que vocês entrarem no meu canal, dá logo um like, tá, gente? Porque ajuda o crescimento do meu canal, né? Se inscreva. Eu sei que, assim, vocês vão aprender muita coisa, muitas dicas, humor também, porque eu tenho meu jeito extrovertido, né? Eu tenho meu jeito, tudo tem a sua hora, né? Assim, uma hora a gente tá triste, outra hora a gente tá alegre, e a vida é cheia de altos e baixos, e que somos nós para não ter momentos tristes e momentos felizes, né, gente? Alegre, né? Mesmo que seja para disfarçar, né, gente? Mas o assunto hoje que eu quero falar aqui nesse vídeo, gente, é de extrema importância, gente. Assim, eu assisti um vídeo, meus amores, uma irmã falando que Deus não fala com todo mundo, Deus não fala com ninguém. Deus não fala com todo mundo, fala, gente. Deus fala, Ele fala comigo, Ele fala com você aí do outro lado. Ele fala com todos nós. Só basta a gente sentar e pensar, entender quando Deus fala conosco. Eu quero ser mais assim breve, por conta para não ficar longo demais o meu vídeo. Olha, gente, você quer entender quando Deus fala com você? No caso, quando você está estressada, o porquê? Eu vou logo ser logo correta. Sabe quando Deus fala com você? Quando o inimigo chama para fazer, às vezes, coisa errada, ou você não tá, uma pessoa, uma amiga, um amigo chama para ir para um canto, você fica aquela coisa, não quero ir, não tô afim. Isso é Deus falando com você. Quando a gente tá com raiva, estressado, ou nervosa, fica o inimigo só manda fazer o que não presta. Isso é o inimigo, fica aquela voz lá no fundo. Não faça. Se sente, pense, isso é Deus que fala com você. Quando tudo, o porquê, assim, é para você ter uma certeza, quando o inimigo manda, quando vem aquela voz que manda você só fazer o que não presta, só para fazer coisa ruim, e vem aquela voz no seu oculto, que não faça, ou não vá para tal canto se o seu coração não está sentindo, você não vá, você não faça, porque isso é Deus falando com você. Então é assim, dessa maneira que Deus fala conosco. Sempre, gente, que quando o inimigo, quando uma voz diz assim, não, faz isso, fulano, coisa errada, ou quando a gente está estressada, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso é, gente, o inimigo. Aí vem aquela voz bem fininha, bem suave, como as ondas do mar. Não faça isso. Isso é Deus falando conosco. Então cabe a nós, né? A gente imagina só Deus falar com você e você não dá ouvido, você não entender. É dessa maneira que Deus fala com a gente, né? E Deus fala comigo. Deus fala comigo a todo instante. Até porque eu preciso, viu, gente? Porque eu sou muito estressada, né? Às vezes eu fico aperreada e ele é como se Deus me pegasse assim pelo braço, eu me sento ali, boto para chorar, choro. Pronto. Ali passou. Né, gente? Então é assim, meus amores. E outra coisa, gente. Eu quero dizer uma coisa, meus amores, muito importante. Não tem a Bíblia, gente. Tem um Antigo Testamento, tem um Novo Testamento. Quando uma pessoa abre lá o versículo e diz assim, olhe,
tá aqui, ó, um versículo tal, Deus mandou esse versículo para você. Não, Deus não mandou para ninguém. Gente, ali é uma história do Antigo Testamento que nós temos que tomar como exemplo. Como foram os profetas no Antigo Testamento. Como Deus fez milagre, como Deus ele falou com as pessoas, não é verdade? Só que quando veio Jesus Cristo nasceu, o Novo Testamento, as coisas velhas passaram. Então, o Novo Testamento que nós temos que seguir. Então, quando a pessoa abre a Bíblia e diz assim, olha, Deus mandou esse versículo. Não, Deus não mandou versículo para ninguém. Ali é Deus, a gente está ensinando, a gente está estudando para ter como exemplo o que os profetas de Deus fizeram, os profetas de Jesus, os discípulos de Jesus viveram, foram obedientes, foram fiéis. Então nós temos que tomar aquilo como um exemplo. Porque outra coisa, tem gente que diz assim, ó, Deus mandou dizer isso a tu. Olha, Deus mandou te dizer não. Não é assim, gente, que Deus fala não. E outra coisa, sabe quando é que Deus, a gente sabe que Deus está falando com a gente? Quando a gente fica, meus amores, olha, eu vou lhe contar uma história bem real. Eu conheci uma pessoa, não vou dizer quem, sabe, gente, eu vou ser bem breve, sabe? Eu conheci essa pessoa e esse homem, eu vi ele a primeira vez e me veio aquela, como se eu tivesse conhecido ele há muitos anos atrás, na minha infância, seja lá como for. E eu sinceramente, gente, eu vou dizer uma coisa a você. Eu vi aquele homem no meu sonho. Eu vi aquele homem, mas não imaginava que eu ia encontrar. Gente, imagina só. Eu sonhei com esse homem quando eu morava em Recife com a minha mãe. Eu via ele no meu sonho. Veja só, eu vi ele no meu sonho. E vi bem o rosto dele. Mas não sabia, não fazia ideia de quem era o homem. Então passou-se. Aí vim morar aqui, né, na cidade onde eu estou morando hoje. Que na verdade eu sou natural daqui de Pernambuco. E daí, gente, eu encontrei esse homem. Mas não fazia ideia quem era ele. Então eu fiquei assim, eu disse, eu conheço aquele homem, eu vi ele nos meus sonhos. Fiquei calada. Gente, ali sim, isso sim é Deus falando com a gente. Isso sim é Deus falando com a gente. Porque quando eu olhava para ele, gente, eu via que algo de ruim ia acontecer com ele. Aí eu comecei inventando uma paixão para tentar me aproximar dele, porque tem gente, meus amores, que diz que quando a gente vai falar uma coisa ruim, acha que Deus ele só profetiza, ele só manda dizer coisas boas. Não, Deus ele manda dizer coisa ruim que vai acontecer, que pode acontecer com a pessoa, ou Deus quer dar um livramento a uma pessoa, né? Tentei me aproximar daquele homem e tal, né, para tapear, né, eu procurando um jeito, porque imagina se eu chegasse pro homem e dissesse, olha, é passado assim, 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 ele ia dizer o quê? Você tá ficando doida? Eu nem lhe conheço, mas eu conhecia ele. Você tá ficando doida? Né? E passou-se. Gente, toda vez que eu olhava para aquele homem, eu sentia lá no fundo algo mandando eu falar com ele. Que algo de ruim ia acontecer com ele. E eu olhava para ele e eu sentia no meu coração. Eu tentava me aproximar dele, mas ele não deixava. Que é desses homens de antigamente, bem brutos, sabe? Desses homens brutos.
Aí o que é que acontece? Certo dia eu vi ele muito de cabeça baixa, né? Vi ele de cabeça baixa, sentado em uma mesa. E eu avistei ele de longe, eu digo, tá acontecendo alguma coisa com aquele homem. Só, gente, que eu não sabia como me chegar, até porque ele era casado. Ele tinha mulher. Aí, assim mesmo, é aquela coisa, mandando eu falar para ele, mandando eu falar com ele, gente. E eu dizia, Deus, eu não sei como eu vou falar com aquele homem. Eu via que algo ia acontecer de ruim com ele. Aí eu escrevia bilhete, né? Escrevia bilhete para tentar uma aproximação com ele, para poder chegar nesse assunto. Mas ele não deixava. Então, o que é que acontece? Passou-se, eu digo, poxa, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu só se eu tentar dessa maneira. E daí, gente, o que é que acontece? Na mesma noite, gente, que ele se foi, eu sonhei com ele. Ele jogava uma chave fora, gente. Ele jogava uma chave fora, ele jogava uma chave para mim. E eu via ele indo com uns amigos, eu não sei se era amigo num sonho, se era um... Eu via ele saindo com alguém. E eu dizia, não vá não, não vá não. E eu me lembrando do que Deus estava mandando, não vá não, não vá não. Eu dizia no sonho para ele, sabe? Não vá não. E ele dizia, não, ele tem que ir. E ele jogava uma chave para mim, né? Jogava uma chave para mim. E daí, gente, de manhã, eu soube da notícia que ele tinha bebido demais e teve um acidente de moto. E daí, gente, eu senti, gente, dentro de mim, eu senti mesmo, quando isso aconteceu, que eu não dormia, era Deus querendo salvar aquela pessoa, sabe? Então, gente, é dessa maneira que Deus... Aí o que é que acontece? Aí eu disse para Deus, eu disse, Deus, eu tentei fazer minha parte, mas eu não consegui. Eu tentei falar, eu tentei me aproximar, eu tentei chegar naquele ponto, porque tem gente, meus amores, que acha que Deus só manda falar de vitória, só manda falar de bênçãos. Deus não manda falar só de bênçãos, gente. Deus manda falar de coisa, porque o inimigo, ele vive ao nosso derredor. Então, o que é que acontece? Eu sentia, eu não dormia de noite, aquela coisa me perturbando, e mandava eu ir lá falar com ele. E eu dizia, oh Deus, eu não sei como é que eu vou fazer isso? Tentei me aproximar como um amante, sabe? Tentando conquistá-lo, mas só para conquistar mesmo, porque eu sentia dentro de mim que não era aquilo que era para me fazer. Assim, tentando conquistar, mas de uma maneira, porque sabe que homem como é, né? E ficou, gente, na mesma noite que aconteceu isso, eu senti. Eu senti. E de manhã eu soube da notícia. E aí me deu um desgosto muito grande, porque eu não cumpri a minha missão, né? Que Deus mandou. E eu sofri muito, porque se aqui eu tivesse conversado com aquela pessoa, talvez tivesse salvado a vida dele. Uma vida salva, né? Então, gente, é assim que Deus, ele fala conosco. Quando fica aquela coisa nos perturbando, para falar para alguém, né?
pode ser um livramento que Deus queira dar uma pessoa. E às vezes a gente não entende. Isso sim é Deus falando conosco. Não é só de vitórias, de carros, de mansão, disso que Deus fala não, gente, com a gente. Não é de 24 horas, assim, toda hora, todo instante, não, gente. Que Deus tem coisas muito mais importantes. Deus tem coisas muito mais importantes para se preocupar. Tá entendendo, gente? Tem vidas e vidas que Deus tenta salvar, que Deus tenta tirar das mãos do inimigo. E isso foi o que aconteceu. Esse homem, gente, eu vi ele no meu sonho. E eu não imaginava, eu não fazia ideia de encontrar esse homem. Eu via ele no meu sonho. E eu cheguei a dizer assim, eu disse, quem é esse homem? Eu via o rosto dele. E eu encontrei esse homem aqui. Mas eu não sabia do que era que se tratava. Eu não sei se era família minha, eu não sei do que se tratava, gente. E foi quando Deus me mostrou algo. E mandava eu falar com ele, e aí eu me perturbava noite e dia para me falar. Eu me passei até a querer conquistá-lo para só chegar lá, naquele assunto. Porque tem gente que se a gente chegar lá e for falar o que Deus... Olha, Deus, ô fulano, é assim, assim. Vixe, você está me profetizando coisa ruim porque acha que Deus só manda profetizar bênçãos, vitória, como Marcos Antônio. Pregadores de rosas, só prega rosas, mas não prega os espinhos, gente. O inimigo vive ao nosso derredor, cefando vidas. Então, Deus, ele não só manda entregar vitória, não, gente. Ele manda falar de coisas, de erros, de algo que a gente está fazendo de errado, que a gente tem que consertar. Um livramento para a nossa família. É assim, gente, que Deus faz. Então, meus amores, eu quero dizer aqui a vocês, vigie, gente, peça sabedoria a Deus, né? Não haja nunca por impulso. Eu já cometi erros e agi por impulso, por não ouvir Deus falar comigo, né? E depois eu me sentar assim, pedir perdão, dizer, oh Deus, por que eu não dei ouvido ao Senhor? O diabo é sujo, ele é perverso. Então é assim, gente, que a gente tem que ouvir. É assim que Deus fala conosco, meus amores. Tá entendendo, gente? Não é toda hora por todo canto que Deus manda. E Deus é o que? É correio? Deus não é correio, não, gente. Deus, ele é santo. Viu? Então é isso, meus amores. Deus fala com cada um de nós, meus amores. Cada um de nós. Viu, gente? Então é isso, meus amores. Dê mais ouvido lá no seu oculto, porque, olha, tenha uma certeza. Quando o diabo manda, quando vem aquele pensamento de você só fazer o que não presta, só fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, coisa de ruim, pode ter certeza que isso é o diabo. Mas quando vem aquela voz diz, não faça isso é errado. Não vá para tal canto. Se seu coração não está pedindo, não vá. Não vá, gente, porque é Deus falando. Ele fala comigo, ele fala com você, ele fala com qualquer um. Só basta a gente dar ouvido e entender ele falando conosco. Então é isso, meus amores. Que Deus abençoe a cada um de vocês por hoje, né? Por hoje é só, né? Até o próximo vídeo. Desculpe aí eu ter chorado aí, porque eu fico triste quando não cumpro uma missão, né, gente? Fico triste. Isso é uma coisa entre eu e Deus, né, meus amores?
Que Deus abençoe a cada um de vocês. E tenham uma noite abençoada, né? E tirar a tristeza do olhar, do rosto, né, gente? E se inscreva, meus amores, porque vocês vão aprender tantas coisas, nem, até eu, gente. Ninguém sabe mais do que ninguém, cada um aprende, vai cada dia mais aprendendo, né? Cada dia mais a gente vai aprendendo, porque a vida é um aprendizado, né? Pois é isso, meus amores. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Dá um like, tá, gente? Se inscreve, não esquece, viu, meus amores? Foi muito bom esse bate-papo aqui com vocês, né? Essa conversa por hoje, esse vídeo. Então, Deus abençoe cada um, tá? E dê sabedoria a cada um de vocês, para que vocês possam conhecer a voz de Deus falando com vocês. Tá bom, meus amores? Tchau.